Olá, muito bom dia para você. Eu peço licença para entrar na sua casa e permanecermos juntos pelos próximos 30 minutos. Pega o seu café e venha tomar comigo aqui no Agroband, o programa rural mais completo de toda a Bahia e Sergipe. Confira o que preparamos para você no programa de hoje. Bahia conclui colheita de algodão da safra 2023-2024 de mais de 345 mil hectares plantados. Nós estamos aqui muito bem posicionados, o Brasil está muito bem posicionado, principalmente os dois principais estados que representariam, acho que 90% da produção brasileira, que seria o Mato Grosso e a Bahia. O Brasil pode ter perdas bilionárias com a nova lei ambiental da União Europeia. A legislação está prevista para entrar em vigor já em janeiro de 2025. Tem estreia de novo quadro, o Agrofamília. No episódio de estreia, vamos falar da importância da mediação nas relações envolvendo negócio e família. O agronegócio é marcado por uma forte tradição familiar, em que a terra, os negócios e os valores são passados de geração para geração. E ainda vamos falar sobre a riqueza nutricional dos produtos da nossa terra. Não saia daí, o Agroband começa já. O Agroband está no ar, para toda a Bahia e Sergipe, aqui na tela da TV Band e para todo mundo nas redes sociais. A Bahia concluiu a colheita do algodão da safra 2023-2024. Foram mais de 345 mil hectares plantados, com destaque para a região oeste, responsável por cerca de 98% da produção do estado. A colheita do algodão da safra 2023-2024 foi oficialmente encerrada nos 345 mil hectares de lavouras na Bahia. Desse total, 247 mil hectares foram cultivados em regime de sequeiro e cerca de 98 mil hectares em áreas irrigadas. A produtividade média ultrapassou 325 arrobas por hectare, superando as expectativas iniciais, especialmente nas áreas de sequeiro, onde as estimativas eram de 312 arrobas por hectare. Além do aumento na área plantada, que cresceu 10,7% em relação à safra anterior, a eficiência na técnica de manejo contribuiu para que 75% da produção já passasse pelo processo de beneficiamento. No total, aproximadamente 70% do algodão colhido já foi avaliado pelo Centro de Análise da Fibra, o que garante os padrões de qualidade do algodão baiano. Pelo modelo de produção nosso também, em função de ser uma safra só, a qualidade do algodão brasileiro, do algodão baiano é o que vem destacando, é o que tem conseguido os mercados mais exigentes da Ásia, como Coreia, China, Indonésia, Vietnã, Bangladesh. Então nós estamos aqui muito bem posicionados, o Brasil está muito bem posicionado, principalmente os dois principais estados que representariam, acho que 90% da produção brasileira, que seria o Mato Grosso e a Bahia. Agora, com o fim da colheita, os produtores estão focados nas atividades da entre-safra, que se estenderá até o mês de novembro. O vazio sanitário, que se aplica às áreas de rotação de cultura como a soja e o milho, é fundamental para a proteção das futuras safras e para manter a sustentabilidade da produção agrícola no estado. Para o próximo ciclo, a previsão é de um aumento na área plantada, com expectativa de crescimento de 10,5%, alcançando 380 mil hectares no ciclo 2024-2025. Esse volume é um volume importante, que atende tanto a nossa indústria interna, mas também atende as exportações. E lembrando sempre que a conquista que o algodão brasileiro, o algodão baiano, teve no cenário internacional, que é pela sua qualidade e pela sua responsabilidade. E nesse sentido também gostaria de dizer que 90% da área plantada na Bahia é ABR, então é um algodão sustentável. Isso mostra a dedicação e o empenho que o produtor tem de usar boas práticas agrícolas, respeitando o social e respeitando o meio ambiente. Agora a gente vai dar um pulo em Sergipe. Afinal, o Agroband é para toda a Bahia, mas também para o estado vizinho. Durante toda a semana, a cidade de Nossa Senhora da Glória recebeu a Expo Glória 2024. O evento reuniu produtores, empresas e especialistas no Parque de Exposições Cidade do Leite, destacando o fortalecimento da bacia leiteira. A Expo Glória, uma das maiores feiras agropecuárias do Alto Sertão Sergipano, realizada em Nossa Senhora da Glória, conhecida como a capital do leite, atraiu produtores e empresários do agronegócio de toda a região. Com uma estimativa de mais de 30 milhões de negócios para superar o ano passado, né? Nós temos quase que o dobro de
de expositores esse ano. Aqui é onde está a agricultura do estado de Sergipe, representada esse final de semana. Durante a Expo Glória 2024, o governador Fábio Mitidieri anunciou um passo decisivo para a construção da adutora do leite. A obra, com mais de 100 quilômetros de extensão, levará água para o rebanho de toda a região, beneficiando diretamente a pecuária leiteira, principal atividade econômica do país. Além disso, o governador assinou um termo de cooperação com a Sescop para capacitar produtores em cooperativismo, ampliando as oportunidades no setor agropecuário. Estão abertas as inscrições para a 15ª Feira Baiana da Agricultura Familiar e Economia Solidária, que acontece de 11 a 15 de dezembro no Parque Costa Azul, em Salvador. Produtores da agricultura familiar, assentamentos da reforma agrária, povos tradicionais e empreendimentos de toda a Bahia podem se inscrever. O evento é realizado pelo governo do estado e é uma grande vitrine das cadeias produtivas como bovinocultura de leite, apicultura e fruticultura. O Brasil pode ter perdas bilionárias com a nova lei ambiental da União Europeia. A medida impacta diretamente a produção de café, cacau e a exportação de carne bovina. E tem ainda a estreia do novo quadro Agrofamília. O AgroBand está de volta e você que não nos acompanha nas redes sociais, a gente está no YouTube e também no Instagram. Agora um assunto delicado. O Brasil pode ter perdas bilionárias com a nova lei ambiental da União Europeia, que suspende a importação de produtos agrícolas provenientes de áreas desmatadas. A medida impacta diretamente a produção de café, cacau, soja e a exportação de carne bovina, setores importantes para a economia do país. A legislação está prevista para entrar em vigor em janeiro de 2025. A nova lei antidesmatamento pode afetar mais de 30% das exportações do Brasil para a Europa, uma perda estimada em 14 bilhões e 700 milhões de dólares por ano. Preocupado com o impacto em mercados como a carne, o café, o cacau e a soja, o governo brasileiro pediu o adiamento, alegando que a norma europeia desconsidera os esforços já feitos para reduzir o desmatamento e implementar práticas sustentáveis no agronegócio. A jornalista e ex-senadora Ana Amélia Lemos destaca que o Brasil já possui uma das legislações ambientais mais avançadas do mundo e que as particularidades do país deveriam ser respeitadas. No Brasil continental como você tem áreas que são feitas a trabalho de terra dentro da legalidade, respeitando o Código Florestal, onde você tem as diferenças regionais para reservar 20%, 50% e 80% como reserva permanente do ponto de vista ambiental. A Associação Nacional das Indústrias Processadoras de Cacau também revela preocupação. A presidente da instituição, Ana Paula Lozzi, afirma que o setor já tem programas de certificação robustos o suficiente para evitar o desmatamento. Ela teme que a medida prejudique o comércio de cacau brasileiro na Europa. Olhar para o Brasil e entender que a gente tem leis brasileiras que precisam ser cumpridas, mas que a Europa está ignorando. Então, ela precisa entender, não só em relação ao Brasil, como em outros países. Hoje, 70% da produção mundial de cacau está concentrada na África. O setor cafeeiro, um dos mais atingidos, também está em alerta. O diretor-geral do Secafé, Marcos Matos, reforça que o Brasil tem condições de atender aos requisitos de sustentabilidade, mas que é preciso mais tempo para preparar a cadeia produtiva. Agora é justamente o momento para fazermos as pressões políticas que devem ser feitas. Nós viemos de vários debates sobre a lei anti-desmatamento, foram feitos agora a semana toda em Londres, no âmbito da Organização Internacional do Café. O que me chamou a atenção é o privado europeu sendo mais duro nas discussões, dizendo que a Comissão Europeia está parada, não publicaram as informações que deveriam ter sido publicadas para esclarecer o que vem a ser o DIAR, os guias de implementação, perguntas e respostas. Os recursos de cooperação acabaram, e eles assumiram que acabaram, não há como ajudar os países. Então, uma série de coisas. Agora, não cabe à Comissão Europeia. Em 2023, o Brasil exportou mais de 77 mil toneladas de carne para a Europa, o equivalente a mais de 3 bilhões de reais. De acordo com a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, somente 10% de toda a carne que o Brasil envia para o mercado europeu está de acordo com as novas regras. Para o nosso setor, para a pecuária,
As nossas indústrias já fazem um monitoramento do desmatamento na Amazônia desde 2009, mas a gente tem uma dificuldade de ter a rastreabilidade, a origem dos animais. Eu falei, ainda tem uma série de dúvidas sobre o tipo de documentação que será exigido pelos importadores europeus, pelas autoridades que vão fiscalizar a aplicação da lei. O secretário executivo do Consórcio dos Estados da Amazônia Legal, Marcelo Brito, alerta para o impacto nas regiões mais vulneráveis. Segundo ele, a legislação europeia pode criar um vácuo econômico, sem oferecer incentivos para o desenvolvimento sustentável. Não tem nenhum país preparado. Você vê que os Estados Unidos pediu adiamento, a Alemanha pediu adiamento, mais de uma dezena de países africanos, asiáticos e aqui na América do Sul, Brasil e a Colômbia entre eles, tá? Não se trata de ser contra ou a favor do desmatamento, não é essa a questão. O adiamento é por parte dos exportadores. Nós não sabemos ainda como cumprir as regras que foram criadas. Apesar das críticas, a União Europeia argumenta que medidas como essa são essenciais para combater as mudanças climáticas. No entanto, especialistas do setor acreditam que um período de transição é essencial para que o Brasil se adapte às novas exigências. Este especialista ressalta que a falta de clareza nas regras pode gerar insegurança jurídica. Não é só a lei anti-desmatamento que está em jogo, mas também um dos principais acordos já assinados e que demora para entrar em vigor, a gente sabe disso, né, mas que quando entrar e se entrar em vigor, a gente sabe que tende a provocar aí uma alteração substancial nas relações comerciais de ambos os blocos. A tradição familiar está fortemente presente no agro, seja na vida dos pequenos ou dos grandes produtores. E manter a harmonia é a base do sucesso também nos negócios. E foi essa relação que inspirou o novo quadro do Agroband que estreia hoje, o Agrofamília. E no episódio de estreia, vamos falar da importância da mediação nas relações envolvendo negócios e família. O agronegócio é marcado por uma forte tradição familiar, em que a terra, os negócios e os valores são passados de geração para geração. Contudo, essa transição de liderança às vezes pode gerar alguns desentendimentos, que envolve não apenas as questões empresariais, como as emocionais e relacionais. A falta de um planejamento estruturado pode levar a conflitos internos, colocando em risco a harmonia familiar e o futuro do negócio. Neste contexto, a mediação é uma ferramenta fundamental para lidar com a sucessão de forma consensual e eficaz. Ela proporciona um espaço neutro onde as partes podem expressar seus medos, expectativas e visões do futuro. O mediador facilita o diálogo entre as gerações, ajudando a construir um plano de sucessão que contemple os interesses de todos e permita uma transição gradual e bem-sucedida. A mediação ajuda a criar um plano estruturado de transição, garantindo que o sucessor tenha tempo para se preparar adequadamente para os desafios da liderança. Com a mediação, é possível equilibrar as expectativas da geração mais tradicional com a necessidade de modernização trazida pela nova geração, buscando assim um caminho que contemple ambos os lados. Todos os membros da família, mesmo os que não estão diretamente envolvidos na gestão do negócio, podem ser ouvidos e incluídos, reduzindo ressentimentos futuros. Questões sobre divisão de terras, ativos e lucros são abordadas de forma transparente, reduzindo a possibilidade de disputas futuras. A sucessão familiar no agronegócio não precisa ser um processo litigioso. Pelo contrário, pode ser uma oportunidade para fortalecer o negócio e renovar os laços familiares. E no próximo bloco você vai ver como foi a participação da Bahia no Congresso Internacional de Nutrição Funcional. O estado apresentou as riquezas nutricionais dos produtos da terra. Quais são essas riquezas? Não saia daí que você vai saber já já.
Estamos de volta e não deixe de nos acompanhar também nas redes sociais. A agricultura familiar da Bahia esteve presente no 18º Congresso Internacional de Nutrição Funcional, realizado em São Paulo na última semana. O maior evento do setor no mundo, o congresso reuniu mais de 150 palestrantes e cerca de 5.000 congressistas. 8 cooperativas baianas estiveram no evento apresentando produtos sustentáveis e de alto valor nutricional, como o licuri, o chocolate e o flocão de milho não transgênico. A SDRK, no objetivo de acessar mercados e promover as marcas dos produtos da agricultura familiar nos diversos mercados, levou 8 cooperativas que têm tudo a ver com o seu produto para o setor de nutrição, para o Congresso Funcional. O objetivo foi basicamente apresentar os produtos da agricultura familiar e, obviamente, promover essas marcas no mercado. Algumas dessas cooperativas já estão vendendo seus produtos em alguns pontos de venda nesse mercado e o evento ele vem a contribuir para consolidar essas marcas e estimular que a categoria de nutricionistas prescreva para os seus clientes os produtos da agricultura familiar dentro das suas dietas. Eu estou com uma convidada muito especial aqui no estúdio, a nutricionista Alice Alagia. Alice, muito obrigada por aceitar o nosso convite e eu quero começar perguntando como você vê, né, o aumento dessa produção, mas sobretudo do consumo desses alimentos na dieta, né, no dia a dia do consumidor. Hoje a gente preza muito por uma alimentação cada vez mais natural, né? Menos industrializada. Então, assim, quando a gente fala de agricultura familiar, você tem uma produção mais livre de agrotóxicos, né, de conservantes. Então, você tem um produto mais natural, um produto mais enriquecido nutricionalmente. Então, chega na mesa do paciente, do cliente, um produto mais saudável. Então, além de melhorar a economia da região, é importante também porque a gente vai estar valorizando um produto cada vez mais natural. E isso vai trazer, com certeza, excelentes benefícios para a saúde. Mas realmente chega à mesa da população, eles são acessíveis do ponto de vista econômico, mas também de encontrar em larga escala nos mercados, nos estabelecimentos? Com certeza. Desses produtos citados, né, o único que a gente tem um pouco mais de dificuldade de achar no mercado, na feira, é o licuri. Mas ele é muito interessante, então a gente aproveita todo ele, né, por completo. Então a gente aproveita a semente, que é tipo uma castanha, mas na verdade tem um gosto de coco seco, e aproveita também o óleo, né, tanto na indústria da beleza, né, como cremes, e também na parte culinária. Ele é interessantíssimo, o licuri, né? Apesar de a gente não encontrar com tanta facilidade, porque ele tem características antioxidantes, antifúngicas e antibacterianas. Tanto a nível da pele, né, no sentido de proteção de fungos e bactérias, quanto também a nível do trato gastrointestinal. Então, assim, é um produto bastante interessante por toda essa característica nutricional, né? Mas os outros produtos que foram citados, como o flocão, as castanhas, até mesmo o palmito, eles são encontrados com mais facilidade. O flocão é muito interessante porque é bem típico do Nordeste, né? É a paixão nordestina, né? Quem não gosta de um bom cuscuz? Né? Então, assim, o cuscuz é um excelente alimento energético, porque ele é rico em carboidrato, são carboidratos complexos e, na verdade, eles têm mais fibras. Então, vai favorecer a saciedade, né? Porque tem um tempo maior de esvaziamento gástrico e também vai ser uma excelente fonte de energia. Pode ser consumido no café da manhã, no lanche, no almoço, no jantar e, além disso, ele é rico em vitaminas como vitamina A, vitamina E, ou seja, tem características antioxidantes, que também vai trazer uma série de benefícios para a saúde. E se a gente comparar com outros produtos industrializados que são populares, como pão, biscoitos, torradas, eles têm um preço acessível e automaticamente tem mais qualidade nutricional porque é um produto menos processado. Além de tudo, né, para ser incluso em dietas, ele não possui glúten. Então, para quem tem algum tipo de intolerância ao glúten é interessante, só que assim, vale ressaltar que o celíaco, como ele tem uma alergia mais expressiva, é interessante ler o rótulo, porque pode ter o processamento, né, em máquinas. Mas é calórico? Sim, né, na verdade. Muito calórico? Na verdade, tudo é quantidade, tudo é equilíbrio, né? Então, óbvio que como ele é fonte de carboidrato e o carboidrato em excesso pode virar gordura e pode sim trazer um aumento de peso, a gente tem que ter cautela, mas consumido com equilíbrio, sempre associando outros nutrientes, né? Então, você comer, por exemplo, o cuscuz com ovo, que também é muito característico do Nordeste, cuscuz com a carne, cuscuz com frango. Então, você está associando, por exemplo, proteína com carboidrato. Então, você tem uma refeição nutricionalmente equilibrada.
E por falar em equilíbrio, né, e cautela, o chocolate é a minha paixão e a paixão nacional. Todo mundo gosta de chocolate. E nesse evento foi destacado o chocolate. Aqui na Bahia se produz muito, né? A região sul é grande produtora de cacau, matéria-prima do chocolate. E eu queria que você comentasse também especificamente sobre esse alimento, sobre o chocolate baiano. Com certeza que é maravilhoso, né? Maravilhoso. Então, quando a gente fala de cacau, a gente tem aquela memória afetiva, ou de chocolate, né? A gente tem aquela memória afetiva, né? E tem a ver com prazer. E isso não é história da carochinha, isso é realmente químico. Então, o cacau é rico em triptofano, que é um precursor da serotonina, que é um neurotransmissor relacionado ao prazer. Então, esse prazer não vem do açúcar, né? Vamos desmistificar. Vem também, mas claro que essa propriedade, né, esse nutriente, o triptofano, ele realmente é o que está ligado com essa ação de prazer, com essa sensação de bem-estar, né? Então, é verdade, realmente. Mas o chocolate, principalmente com um teor acima de 60% cacau, ele tem outras propriedades interessantíssimas, né? Então, riquíssimos em antioxidantes, que vai também, né, proteger as nossas células, os nossos órgãos dos radicais livres, prevenindo doenças. E eles possuem flavonoides e polifenóis que estão relacionados com a nossa saúde cardiovascular. Então, é um fator protetor cardiovascular em relação à saúde do nosso coração, da nossa circulação, da nossa pressão arterial. Então, é muito interessante. O cacau. Tá, você destacou aí o cacau. É claro que o chocolate tem aí a adição de outros componentes, como a manteiga do cacau. E qual a distinção disso do ponto de vista nutricional, claro? Se a gente está falando, por exemplo, de um chocolate que tem um teor de cacau menor, você tem acrescido mais açúcar, gordura. A manteiga de cacau, ela não tem os mesmos antioxidantes que o próprio cacau, né? Então, é um subproduto, vamos assim dizer. Então, não tem toda essa característica. Então, quando você consome um chocolate com menor teor de cacau, você vai ter menos propriedades nutricionais, você vai ter mais o prazer do açúcar. E aí vai ter mais o prejuízo da gordura, né? Ou seja, com acréscimo do peso e outras doenças associadas. Então, a gente realmente orienta o consumo a partir de 60% cacau, porque você, a partir daí, já consegue todos esses benefícios que eu acabei de falar, que o cacau é interessantíssimo, né? Claro que mesmo sendo 60%, tem o acréscimo do açúcar, mas é em menor quantidade. Você observa que o chocolate com um percentual maior de cacau, ele não é tão doce, ele tem um teorzinho amargo, quanto maior o percentual, justamente porque valoriza mais o cacau e as suas propriedades. Aí uma média de 2 a 3 quadradinhos por dia não vai fazer mal, acima de 60%, e vai com certeza trazer todo esse benefício, todo esse bem-estar, né, que o triptofano causa no nosso organismo. Bom saber que eu tenho aí o limite de 4 quadradinhos, né, porque no terrorismo a gente acha que é só um e olhe lá. Não, pode sim, 2, 3, até 4 por dia, inclusive. Agora, lembrando que é acima de 60% cacau, porque aí você vai ter menos gordura, menos açúcar e vai ter os benefícios, né, antioxidantes. E voltando aqui para a produção baiana, há cooperativas, né, no sul do estado já produzindo cacau sensorial, né? É uma experiência, chocolate, a partir do cacau, é claro, sensorial. É uma experiência e também pelo menos o que se propaga, mais saudável. Então, nessa perspectiva, esses ativos, né, esses nutrientes do cacau, eles vão estar mais evidentes. Então, além de você ter toda uma experiência sensorial, que é o que esse produto garante, você vai ter mais preservado e mais evidente todas as características nutricionais. Agora, Alice, voltando aqui para o início da nossa conversa, né? Quando falávamos de todos esses produtos apresentados, você falou da dificuldade, pouco acessível do licuri. Eu tenho reparado nos supermercados alguns produtos, não só de beleza, como você citou, mas produtos alimentícios à base do licuri. Me surpreende muito o iogurte, que está sendo muito bem aceito. E assim, do ponto de vista nutricional, tem aquela interrogação em relação ao leite e seus derivados. Como é que fica nessa junção, né? Um iogurte à base de leite, mas o licuri, que seria um ingrediente saudável. Você tem um complemento, na verdade, né? Não só o iogurte, mas a gente tem também o azeite de licuri, que é muito saboroso, manteiga de licuri, você encontra em alguns mercados mais específicos. Então, quando você junta mais nutrientes, você está agregando valor. Então, se você tem um iogurte que tem essa característica proteica, né, dos leites derivados, associado
a todos os benefícios, né, antioxidantes, antifúngicos e antibacterianos do licuri, você tem um boom de nutrientes. Então, você tem um produto realmente com valor nutricional bem enriquecido. Se fala muito nas castanhas. Castanha do Pará é a queridinha na dieta, inclusive. Mas a Bahia produz e produz muito bem a castanha do caju. Queria que você comentasse sobre essa produção e, claro, sobre a introdução da castanha de caju, a castanha baiana, na nossa dieta e as suas propriedades nutricionais. As castanhas são as queridinhas das nutricionistas, né? Porque, na verdade, a gente consegue essa junção de nutrientes. Então, normalmente, a gente coloca uma fruta com castanha, um iogurte com castanha, então eu agrego valor nutricional àquele lanche ou àquela refeição. As castanhas, assim como castanha do Pará, nozes, amêndoas, amendoim, eles são ricos em antioxidantes, né, que a gente está falando bastante, vitamina E, vitamina A, selênio, e esses antioxidantes eles vão proteger o organismo contra os radicais livres, mas tem um plus, né, as oleaginosas como um todo, que elas são ricas em ômega 3, e a gente tem poucas fontes de ômega 3, são mais nos peixes, né, e alguns peixes específicos, mas as oleaginosas são ricas em ômega 3, então além da propriedade antioxidante que os outros produtos que a gente falou, tem a propriedade anti-inflamatória. Né? E assim, por exemplo, a gente está cada vez mais com uma crescente de pessoas com obesidade. Uma pessoa obesa, ela está inflamada. Então, a gente incluir fontes de ômega 3 vai ajudar nesse processo, né, de desinflamação do organismo. Então, a gente pode sim consumir no nosso dia a dia, ter cuidado com a quantidade, a gente está falando do equilíbrio, porque não é porque é saudável que eu posso comer à vontade. Então, tem muita gente que vai ver a nossa matéria e vai dizer, vou comprar um saco de castanha e vou sentar e comer igual uma pipoca. Não, é calórico porque é rico em gordura, mas é gordura de boa qualidade. Então, a gente tem que usar a nosso favor. Então, eu consumindo aí uma média de 4 a 6 castanhas de caju, por exemplo, por dia, vai trazer uma série de benefícios para o nosso organismo, além dessa questão antioxidante, também essa função anti-inflamatória que vai proteger contra diversas doenças que, infelizmente, a gente está aí, né, sempre tendo contato, seja por uma vida menos saudável, seja por uma alimentação rica em gordura. Então, o quanto que a gente puder trazer esses alimentos, principalmente esses mais naturais, para a nossa rotina, com certeza a gente está trabalhando saúde e prevenção. É o Agro Baiano ajudando, né, levando comida de qualidade, comida saudável para a sua mesa. Alice, eu quero te agradecer, né, agradecer a sua participação aqui no AgroBand e agradecer a você que está em casa, a sua audiência. Por hoje, ficamos por aqui, mas voltamos domingo que vem, no mesmo horário, aqui na tela da Band. Até a próxima!